alegria muito grande no coração quando está frio lá fora, chovendo lá fora como agora, mas os irmãos estão aqui na casa do Senhor com firmeza, com fidelidade, com compromisso. Não olham para os obstáculos, não olham para as condições do tempo, mas olham para o Senhor. E Ele honra aos que o honram. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 296. No nosso amado e querido cantor cristão, o hino de número 296. Nos anos passados, quantas pessoas já foram edificadas, tocadas por esses hinos tão preciosos. Nós somos tocados e motivados por Deus através desses hinos tão preciosos. Então vamos cantar este hino que diz consagração. Que tenhamos todos esse desejo de uma vida de consagração. E o que é consagração? É dedicar-se ao Senhor, é ser mais santo, afastar-se desse mundo apodrecido pelo pecado, cheirando mal por causa do pecado. Vamos então cantar o hino de número 296 no Cantor Cristão. Por favor, e vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, é com grande alegria, Senhor, com santo regozijo,
que nos achegamos em Tua casa de oração, para juntos, prostrados perante a Tua face, Senhor, reconhecermos o quão majestoso o Senhor é, quão grandioso o Senhor é, quão poderoso o Senhor é, quão amoroso o Senhor. Nós, seres humanos desprezíveis como somos, pó e cinza apenas, e o Senhor olha para nós com tanto amor. Nós nos desviamos do Teu caminho, nós nos afastamos do Senhor, fomos rebeldes, fomos desobedientes, e o Senhor, mesmo assim, enviou Teu Filho amado para derramar o Seu sangue na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos resgatar da nossa maneira vil, pecaminosa de viver. Ajuda-nos, Senhor, a sermos então mais gratos, mais reconhecidos, mais obedientes, lembrando, ó Deus, de quão grande condenação o Senhor nos livrou. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a Tua palavra. E muitas pessoas ainda não se deram conta de quão grande será a tragédia na condenação eterna, no lago de fogo e enxofre que arde por toda a eternidade, onde há pranto e ranger de dentes, onde as pessoas sofrerão eternamente. Fomos libertos disso por um amor tão grande. Por isso, Senhor, nos ajude a vivermos agora esse tempo presente de uma maneira santa e agradável ao Senhor. Possamos ser o bom perfume do Senhor Jesus Cristo nesse mundo arruinado pelo pecado, Senhor. O pecado exala mau cheiro, o pecado é morte, o pecado é podridão. Ajuda-nos então a vivermos consagrados, como acabamos de cantar no hino. Consagração é o oposto dessa podridão que estamos vendo no mundo, Senhor. Tanta mentira, tanta corrupção, tanta violência, tanto aborto, tanto homossexualismo, tanta rebeldia contra o Senhor, uma afronta contra a Tua santidade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para o Senhor, neste momento de culto, cultuando ao Senhor com alegria, mas toda a vida, Senhor, de segunda a domingo, todos os dias da semana, do mês, do ano, das décadas, enquanto o Senhor nos permitir estarmos aqui, cultuamos ao Senhor incessantemente, e depois para sempre na presença do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado, mesmo com o frio lá fora, mesmo com a chuva lá fora, nos alegramos de ver os irmãos alegres, felizes, contentes, servindo ao Senhor. Oramos por aqueles que não puderam vir por motivos justos. Oramos pela nossa amada irmã Emanuele e nossa amada irmã Jucimara, que estão prestando provas neste momento. Ajude-as, abençoe-as, Senhor. Também irmão Ricardo Filho, no simulado hoje à tarde. Irmão Thomas se recuperando da cirurgia que passou durante a semana. Graças te damos, porque o Senhor está com ele, concedendo restabelecimento. Tudo está bem, louvado seja o Senhor. Pelos irmãos que estão trabalhando nesse momento, se há algum irmão enfermo que não sabemos, oramos por eles também. Irmãos que não podem estar conosco devido à distância, irmãos espalhados pelo Brasil, irmã Maria lá em Aracaju, no Nordeste, irmã Mary em Maceió, também no Nordeste. Oramos pela irmã Lene, irmã Ana Camila, irmão André e o Gabriel, lá em Santa Catarina. Irmãos em Nova Odessa, irmã Lloyd e os demais irmãos que fielmente assistem aos cultos aqui da tua igreja. Irmã Mônica em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Irmã Marilene na Bolívia. Irmão Arvido na Casa de Repouso. São tantos irmãos que não podem estar conosco, Senhor, mas não é por negligência. Nós oramos por eles e que o Senhor os abençoe como nós temos sido abençoados aqui. Abençoe a Tua palavra que vamos ouvir, Senhor, que seja o Senhor mesmo falando aos nossos corações e possamos, ó Deus, viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Que todas as participações especiais nesse culto sejam feitas com sinceridade e aceitas pelo Senhor. Pois oramos também ainda pelo Brasil, pelas eleições no próximo domingo, Senhor. Que nenhum irmão falte do culto, a não ser os que estarão trabalhando por motivo de votação.
E que também ninguém seja negligente, Senhor. Ninguém seja irresponsável, nem inconsequente. Que ninguém acredite na mentira, Senhor, porque Satanás é mentiroso e pai da mentira, e todos os mentirosos e os que têm parte com a mentira não herdarão o reino dos céus. Há partidos no Brasil que claramente estão mentindo, Senhor, claramente estão afrontando a Tua palavra, quando defendem o aborto, quando defendem o homossexualismo, quando reconhecem que são malandros e safados. Senhor, deve haver de nós total desprezo por pessoas que agem desta maneira, orando por eles para que se arrependam dos seus maus caminhos, porque hão de um dia se apresentar perante o Senhor, o justo juiz, que condenará todos aqueles que praticam ou apoiam a injustiça e a maldade. Oramos pelo nosso amado irmão Jefferson, muito obrigado pela fidelidade do teu servo. Oramos que o Senhor o abençoe, e se for da tua vontade, colocá-lo no cargo de deputado federal, seja feita a tua perfeita, santa e soberana vontade. Obrigado pela fidelidade do teu servo aqui na casa do Senhor. Oramos nesse sentido e agradecendo ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje nós vamos, com alegria, apresentar diante do Senhor dois bebezinhos que estão aqui. É a primeira vez que... Não, primeira vez não. Já apresentamos, mas era menina já. Mas bebezinhos, eu acho que é a primeira vez que dois ao mesmo tempo. E eu perguntei, Senhor, o que eu faço? Como é que eu vou conseguir segurar os dois? Não sei, ainda não tenho resposta, mas vamos apresentá-los diante do Senhor. Nosso amado irmão Alex não estava bem durante a semana, mas já está melhor, graças a Deus. Convidamos a amado irmão Alex, a amada irmã Franciele, Isabelle Maísa, irmã Maria Isadora, Mara, Lucas e o Desmond Lucas. Olha só que nome difícil, mas bonito, não é? Desmond Lucas, muito bem. Convidamos aqui à frente. Muito bem. Nossa amada irmã Franciele quer com muita justiça que a irmã Carol esteja aqui à frente também. Nossa amada irmã Carol, sempre que eu a cumprimento na saída, eu a chamo de missionária, porque ela é uma missionária.
A primeira vez que eu vi Isabelle foi através das fotos da nossa Madre Irmã Carol. Fica aqui a Madre Irmã Carol também. Também, né? Também, através das mãos desta serva do Senhor, valorosa serva do Senhor. Eu sou testemunho do amor que a Irmã Carol tem para com adultos, para com crianças, com as crianças aqui dos irmãos quando nascem. Ela tira foto e manda para mim, que alegria, porque nós já estávamos orando há muito tempo, não é? Irmãos, que alegria passar na casa de todos os irmãos já de madrugada, já passei. Elisabelinha também orando, vamos orar uns pelos outros. Agora já colocamos a netinha ou netinho do irmão Gil, da irmã Eliane também. A nossa lista só vai aumentando, graças a Deus. E nossa amada Irmã Carol tem sido realmente uma bênção, por isso é justo esse convite para estar aqui à frente. Tem sido usada pelo Senhor ali no hospital. Senti no coração de ler em Gênesis capítulo 4, versículo 26, a palavra do Senhor. Deus concedeu a Sete um filho. Sete era o filho de Caim de Adão e Eva. E há uma expressão interessante aqui. Eu acho tardio, mas pelo menos não perderam mais tempo depois. Eu acho tardio, que começou só aqui. Deveria ter sido começado muito antes, mas pelo menos começar. E o nosso desejo é que na vida do Lucas e da Mara, assim como tem sido na vida do irmão Alex e da irmã Franciele, da irmã Maria Isadora e da Isabelinha, o culto ao Senhor. Irmãos, de verdade, eu não consigo entender como alguém não faz culto em casa. Não perca seu tempo, não tente me explicar, porque eu vou achar você uma pessoa totalmente irresponsável e inconsequente. Eu vou achar. Então não tente, nem fale que não faz. Porque todos devemos fazer o culto em casa, o pessoal, o familiar e depois o culto coletivo. Então diz aqui a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enos nasceu na família de Sete, e ele sentiu que deveria cultuar ao Senhor por aquela dádiva, por aquela bênção. São milagres, são maravilhas do Senhor. Se não fosse o amor de Deus, não haveria Isabelle, não haveria Desmond Lucas, não haveria nenhum de nós, não haveria nem igreja. Seria uma tragédia neste mundo. Graças ao Senhor, porque Ele concede vidas preciosas. Por isso, vamos cultuar ao Senhor. Fazemos voto de que o Lucas e a Mara também proponham no seu coração, não somente apresentar, mas cultuar ao Senhor com fidelidade. Vocês estão nas nossas orações, viu? Nós oramos por vocês e vamos dar graças ao Senhor. Acho que é melhor os pais segurarem, né? Porque como é que eu vou segurar os dois ali? Oi, irmã Carol, segura um, por favor. Eu seguro. Isso. Eu seguro então o Desmond aqui. Isso. Muito bem. Acho que ele não vai chorar. Deixa eu virar ao contrário para ele não olhar para mim, daí ele não chora. Muito bem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento tão precioso, Senhor, de culto ao Senhor. E é uma alegria muito grande nos nossos corações quando podemos receber essas vidas preciosas enviadas pelo Senhor. Todos eles têm uma missão gloriosa aqui sobre a terra. E que cada pai, cada mãe reconheça o teu poderio, o teu amor, enviando vidas que têm almas eternas, Senhor. Estas crianças viverão eternamente, ou no céu, ou no inferno, dependendo de como os pais viverão aqui sobre a terra. Assim como Sete ensinou o seu filho Enos a cultuar ao Senhor, também pedimos pelo Lucas e pela Mara que sejam assim também fiéis ao Senhor, educando o pequeno Desmond Lucas no caminho do Senhor, como o irmão Alex e a irmã Franciele já estão fazendo com a irmã Maria Isadora e agora também com a Isabelle e Maísa. Louvado seja o Senhor por estes casais que são parentes, Senhor, e que sejam irmãos em Cristo e todos nós servos do Senhor. Com a tua mão poderosa, Senhor, cuida dessas crianças. O mundo está de mal a pior e vai piorar mais. Mas os que andam com o Senhor, os que servem ao Senhor, vão de bênção em bênção, porque é o Senhor que cuida, é o Senhor que protege, é o Senhor que sustenta.
Te louvamos também pela vida da nossa amada irmã Carol. Louvado seja o Senhor por esta serva valorosa, uma missionária ali no hospital, Senhor. Continue a usá-la para a glória do Senhor e todos servindo ao Senhor com alegria. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Veja como Deus responde às orações. Eu estava pensando como eu vou segurar duas, e Deus mandou a irmã Carol ali para segurar. Enquanto eles vão aqui à frente, vamos cantar duas estrofes do hino 344. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor. 344. Vamos cantar as duas últimas estrofes, porque tem um pedido neste hino, tem uma afirmação, perdão. Deus cuidará de ti. Diz a palavra da quarta estrofe. Nos seus tesouros, ou seja, nos tesouros de Deus, Ele tudo tem e cuidará da Isabela Maísa, do Desmond Lucas também, terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Então cantemos a terceira e a quarta estrofes do hino 344. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti.
queridos irmãos, para que, por favor, abram as suas Bíblias em 2 aos Coríntios, capítulo 2, leremos o versículo 15. 2 aos Coríntios, capítulo 2, leremos o versículo 15. O bom perfume de Cristo. Todos apreciam um bom perfume? Todos gostam de sentir um aroma agradável? Todos gostam de sentir. Todos nós gostamos. Ninguém gosta de podridão, a não ser quem gosta mesmo de podridão. Por exemplo, o urubu. O urubu gosta de mau cheiro. Eu era criança e uma vez morreu um cachorro aqui para frente de casa e ficou ali. A cidade era bem menor do que é hoje, bem menos movimento. E com o passar dos dias aquilo começou a apodrecer, a cheirar, mas um cheiro horroroso. E quem gosta de podridão veio. Os urubus começaram a aparecer. Mas eu ficava olhando eles pegavam aqueles pedaços enormes, eles estavam felizes com aquele mau cheiro e com aquela podridão. Claro que eles limpam a terra, né? Mas nós seres humanos não podemos viver em podridão, nem apreciar aquilo que não é do Senhor. Diz a palavra do nosso Deus, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro ou o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Somos o bom perfume de Cristo. Estava conversando com um amigo que temos em Curitiba já há muitos anos. A família dele é de Assis, no interior de São Paulo, mas tem propriedade em Ibaiti, no norte de Pioneiro. Lá a família planta café e ele tem uma loja em Curitiba. E eu ri muito com ele, Marcel, o nome dele, já o convidamos para vir à igreja, ele prometeu que um dia virá. A roupa dele cheira a café, porque ele torra café e moe café e vende café. Então a gente chega lá, sente aquele aroma gostoso de café torrado. Eu lembro quando a minha mãe pedia para ir comprar café, tinha um armazém aqui de secos e molhados ali na esquina. Era bem diferente de como é hoje. Era um casarão velho e tinha lá uma torradora de café e era um negócio de vidro assim, um vasilhame de vidro, e a gente pedia, quero meio quilo de café. Então moía na hora. Meus irmãos, eu vinha com aquele pacote para casa, mas dava vontade de comer aquilo de tão gostoso que era. Que cheiro delicioso. E o Marcel, a roupa dele cheira café, o cabelo cheira café, a pele cheira café, ele trabalha com café a vida toda. E foi ao banco, chegou no banco, estava uma fila no banco. Ele chegou, aí as pessoas perto falaram assim, alguém acabou de passar um café fresquinho aqui. Claro que era ele cheirando. Ele falou, eu dei risada, fiquei bem quietinho, mas era a roupa dele que estava cheirando. Nós cheiramos assim também. Não café, mas o bom perfume de Cristo. Permitimos que esse perfume maravilhoso do Senhor Jesus Cristo exale do nosso ser para com as pessoas ao nosso redor. Em primeiro lugar, nós exalamos o que está dentro de nós. Ninguém consegue mentir, queridos irmãos. A mentira não se sustenta. A mentira não se sustenta. Ninguém consegue exalar um bom perfume de Cristo se dentro está pecado. Não dá para exalar. As duas coisas são incompatíveis. Se dentro de nós há pecado, mantemos o pecado, o aroma que vai sair não será agradável, será um odor horrível. Porque o pecado não exala um bom cheiro. O pecado é podridão. Ou nós exalamos a presença do Senhor Jesus Cristo, a sua maravilha, a sua vida bendita e maravilhosa, ou nós exalamos o pecado. Nós identificamos facilmente os cheiros, ou o café, ou um pão fresquinho. Já sentiram o aroma de um pão fresquinho? De manhã, quando eu vou andar com os cachorros, ali no supermercado ali atrás, estão fazendo pão. Irmãos, vem aquele cheiro de pão fresquinho que dá vontade de atravessar a rua. Me dá um pão aí, meu senhor, porque o cheiro está gostoso demais. Nossa amada irmã Valéria, no culto de oração, termina, pastor, tem eu não sei como é que a irmã Adriana é esbelta,
Eu não sei como o irmão Lucas e a irmã Laisa são esbeltos, porque é um cheiro tão delicioso de pão que eu tenho que chegar em casa depois do culto e comer umas fatias de pão, porque é muito agradável. Nós identificamos facilmente um bom perfume, um bom cheiro, um bom aroma. E a situação inversa é verdadeira, queridos irmãos. Nós sentimos um bom perfume e sabemos, é perfume de pão, é um aroma de pão, é um aroma de bolo, é um aroma de café, de uma coisa agradável. Mas o mau cheiro nós identificamos facilmente também. Quando vamos à Bolívia, e chegando em Campo Grande, pegamos o contorno ao redor da cidade, para não passar pelo centro, toda aquela movimentação, pegamos o contorno ao redor, que passa do lado do lixão da cidade. Irmãos, eu já vou orando quando vou chegando lá, Senhor, me ajude a suportar. É um cheiro horroroso de podridão. Eu não sei como é que alguém consegue conviver num ambiente como aquele. Como uma pessoa pode viver ou trabalhar num ambiente como esse? O fato é que quando a pessoa se acostuma a viver no meio da podridão, já não sente mais, já não percebe mais. Por isso, queridos irmãos, não podemos viver no pecado, porque nós não percebemos o mau cheiro que exala de nós, mas as pessoas percebem. Quando vamos para a Bolívia e quando voltamos, ai Senhor, me ajude a suportar, e são alguns quilômetros, porque é um aterro imenso, e caminhões chegando, e quanto mais quente, pior é o cheiro, mais exala o cheiro. Como nós estamos, queridos irmãos, exalando, o que estamos exalando? Estamos exalando o bom perfume de Cristo ou a podridão? O que há dentro de nós? Antes de ter a igreja aqui, nossos pais então começaram a evangelizar vários lugares aqui na região, e todo domingo à tarde, todo domingo de manhã, nós íamos para Campinhos, a 60 quilômetros daqui, pela estrada da Ribeira. Ainda não tinha igreja aqui. E lá, nosso pai conversando com um casal bem idoso, muito simples, uma casinha, uma tapera, muito simples, um fogãozinho a lenha lá, fogão de barro, e uma panela suja. Todo domingo nós íamos para lá. Nossa mãe preparava o almoço, íamos até lá, fazíamos o culto, depois íamos até a beira de um riozinho para almoçar. Mas ao chegar naquela casa, meus irmãos, que cheiro horroroso! Eu não sei o que aquela mulher cozinhava. Eu não sei se era bucho de urubu, o que era, mas era horrível demais o cheiro daquilo. Irmãos, eu já ia orando também e ficava na porta para tentar respirar um pouco de ar. Não sei como meu pai aguentava. Ele ficava ainda perto do fogão. Uma panela suja. E dentro, de verdade, até hoje eu não sei o que é, acho que é melhor nem saber, porque era horrível demais. Mas um cheiro ácido, horroroso. E todos os domingos era a mesma coisa. Eu chegava lá na esperança, tomara que hoje tem um outro cheiro diferente, que nada, era o mesmo cheiro. Um mesmo cheiro horroroso. Nós exalamos o que há dentro de nós. O que temos dentro de nós, queridos? Vida ou morte? A presença do Senhor Jesus Cristo ou a presença do pecado? Nós exalamos o que há dentro de nós. Infelizmente, muitas pessoas estão como Lázaro. Lázaro foi colocado no túmulo, o Senhor Jesus chegou, foi conversar com Marta, com Maria, e o Senhor Jesus pediu, leve-me até onde vocês o colocaram. E ao chegar no cemitério, o Senhor Jesus falou, tirem a pedra. Marta e Maria, não Senhor Jesus, já está cheirando mal, já faz 4 dias, está cheirando mal. Muitas pessoas estão como Lázaro, cheiro de morte, cheiro de podridão, cheiro do pecado. Se esta é a sua triste realidade, há esperança para você. Porque Lázaro já estava em decomposição. Essa semana assisti algumas reportagens lá da Letônia, e lá eles mostram abertamente, aqui no Brasil ainda fazem uns disfarces assim, lá não, os cemitérios daquela cidade que foi retomada pelos ucranianos, e os russos, a culpa não é dos russos, a culpa é do ditador que não tem escrúpulos, mas mataram várias pessoas, mais de 500 pessoas de uma cidade, mandavam deitar na cova, talvez eles mesmos tenham aberto a cova, então estavam tirando os corpos e mostraram tudo lá, os corpos ajoelhados e com tiros nas costas, na cabeça e tudo mais.
e retirando, e os pedaços caindo. Já estavam alguns dias ali em decomposição. E todos com máscara para poder aguentar o fedor que estava. Se esta é a sua realidade, pecado na sua vida, pecado é a morte. O Senhor nos diz na sua palavra que o salário do pecado é a morte. A morte é a podridão. Se há na sua vida ainda morte, há pecado, peça ao Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus, eu estou cheirando mal. Eu estou como Lázaro, estou fedendo, Senhor, estou cheirando mal. Mas eu quero ser o bom perfume de Cristo. Senhor, remove do meu coração. Remove do meu coração o pecado, a imundície que está dentro de mim, a maldade, o rancor, a falta de perdão, a amargura. Remove de mim qualquer ressentimento, qualquer marca do passado, qualquer cicatriz do passado. Senhor, remove de mim, porque isso está me fazendo cheirar mal. E o Senhor Jesus fez o que com Lázaro? Ele já estava em decomposição, mas o Senhor Jesus tem poder para restaurar. Peça ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu quero ser o bom perfume de Cristo. Eu quero exalar um perfume agradável ao Senhor e não mais a podridão. Em segundo lugar, quanto maior a adversidade, mais acentua o odor que exala de nós. Quanto maior for a adversidade, mais vai exalar de nós o que está dentro de nós, ou o bom perfume de Cristo, ou o pecado. De verdade, quando vamos para a Bolívia, eu prefiro passar de madrugada lá naquela região do contorno ao redor de Campo Grande, porque ameniza um pouquinho, uma temperatura mais baixa ameniza um pouquinho, porque quando passamos por lá depois do almoço, no calor escaldante de Campo Grande, irmãos, parece que o ar está tremendo de fedor que está lá. É horrível. E na nossa vida não é diferente, na nossa vida é igual. Muitas vezes, quando as coisas não estão tão difíceis, nós conseguimos disfarçar um pouquinho o mau cheiro que exala de nós. Mas quando a pressão aumenta, quando a dificuldade aumenta, aí então nós mostramos quem verdadeiramente somos, o que realmente está dentro de nós. E ao invés de um bom perfume de Cristo, começamos a exalar um odor horroroso, um mau cheiro de podridão. Nas provas pelas quais passamos, nós podemos perceber o que há dentro de cada um de nós. Provas todos passam, dificuldades todos passam, contrariedades todos passam, afrontas todos passam. Mas se há dentro de nós o bom perfume de Cristo, quanto maior a temperatura, as circunstâncias que nos cercam, mais nos oprimirem, mais vamos demonstrar a presença do Senhor em nós. O bom perfume de Cristo deve ser igual a Ele. Como era o Senhor Jesus Cristo? Se queremos exalar o bom perfume de Cristo, nós devemos sermos iguais a Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi oprimido, Ele foi humilhado, Ele foi desprezado. Mas qual era o perfume que exalava dele? Na hora mais cruciante, na hora mais difícil, o que exalava do Senhor Jesus Cristo? É o mesmo que exala de nós quando passamos por provas? Porque muitas vezes nós nos ofendemos com tanta facilidade? Porque quando alguém nos afronta, nós irradiamos um perfume horroroso, ou um cheiro horroroso, e não o bom perfume de Cristo. Por quê? Se queremos exalar o perfume de Cristo, devemos ser como Ele. O Senhor Jesus, preso, humilhado, esbofeteado, cuspido, desprezado, e ainda assim tinha capacidade de orar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele não proferia uma palavra de maldição, ele não proferia uma palavra de acusação. E olha que ele era o único que podia fazer isto ali. Ele podia fazer, porque ele tinha toda a autoridade para fazer isto. Mas se queremos ter o bom perfume de Cristo, então, queridos irmãos, vamos imitar a Ele. Ninguém pode falsificar o perfume de Cristo. Ou nós somos como Ele, ou somos falsários. Se fôssemos ler para frente, o versículo 17 ia falar assim: nós não falsificamos a palavra de Deus. Olha que tem falsários nos nossos dias, falsários aos montes. Às vezes tento assistir algum culto de alguma igreja, meus irmãos, mas quando eu vejo aquelas pessoas vociferando palavras de acusação,
já dá para ver o que está dentro dessas pessoas. Não faz muito tempo, um popstar evangélico no Brasil, que tem milhares de membros nos seus templos, ele foi ofendido por uma empresa e ele começou a vociferar assim: vocês vão ter que me engolir, vocês vão ver com quem vocês estão lidando. Falando bem assim, dessa maneira mesmo, só que num volume mais alto. Esse não é o bom perfume de Cristo. Não é. Não é difícil identificar quem é de Cristo e quem não. Porque quanto maior a dificuldade, maior a prova, mais o perfume de Cristo vai exalar. Em Isaías 53 fala que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Foi humilhado, ele sofreu o que nós podemos imaginar e o que é inimaginável. Ele sofreu e mesmo assim ficou mudo perante os seus tosquiadores. Se queremos ser como o Senhor Jesus Cristo, exalar o perfume dele com fidelidade, sem falsificação, peçamos que ele nos ensine a suportarmos todas as afrontas e dificuldades. Quando uma pessoa está em íntima comunhão com o Senhor, agirá, independente das circunstâncias, exatamente como o Senhor Jesus agiu. Na quarta-feira ouvimos sobre Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. A Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito do Senhor Jesus dele, dominando o controle. E ele, por inveja, por maldade, foi apedrejado. O nosso amado irmão Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, posto de joelhos e as pessoas apedrejando, as pessoas jogando pedra para feri-lo, para machucar. Que morte horrorosa, queridos irmãos, que morte horrorosa. Ouvimos agora há pouco no final da escola bíblica dominical de um irmão nosso, Hans, que foi enforcado. Deve ser uma morte horrível, a pessoa não consegue respirar. Uma morte horrorosa. Mas a morte por apedrejamento, imagine 1, 2, 3, 10, 20 pedras batendo e ferindo a pessoa. Assim que o nosso amado irmão Estevão morreu. Mas qual era o perfume que exalava do irmão Estevão? Qual era o perfume, queridos irmãos? As mesmas palavras do Senhor Jesus. Ele era tão íntimo do Senhor Jesus Cristo que ele falou as mesmas palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus na cruz, na maior agonia, pagando o preço dos nossos pecados, ele falava: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando o nosso amado irmão Estevão, pouco tempo depois, estava morrendo apedrejado, quais eram as palavras de Estevão? Pai, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sem uma palavra de acusação, sem uma palavra de afronta, sem uma palavra de murmuração. Irmãos, como nós precisamos ver o que está dentro de nós. Será que realmente somos íntimos do Senhor Jesus Cristo, como Estevão era? Será que somos? Ou nos irritamos por qualquer coisa? Viramos uma panela de pressão? Irmãos, quem somos nós? É bom nos examinarmos, é bom vermos o que estamos fazendo, como estamos agindo. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas nunca foram bons. Os nossos irmãos do passado passaram por provas horrorosas. Mas olha como o perfume de Cristo, exalado, queridos irmãos, faz uma grande diferença. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, vendo aquela multidão cuspindo, meneando a cabeça, zombando dele: salvou os outros, não consegue salvar a si mesmo. E ele orava: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o Senhor Deus respondeu à oração do Senhor Jesus Cristo. Porque pouco tempo depois, 10 dias depois dele subir ao céu, 50 dias, portanto, depois da crucificação dele, estava uma multidão no templo. E depois da mensagem, quando o Espírito Santo desceu, muitos se converteram. 3 mil num dia, 4 mil no outro dia. As pessoas se converteram, a oração foi respondida. E quando Estevão estava morrendo, queridos irmãos, Deus respondeu a oração: Pai, não lhes imputes esse pecado.
Vamos ter o bom perfume de Cristo, porque estava ali do lado um mancebo, estava ali um mancebo olhando tudo isso, e era o líder que foi depositado aos pés dele a roupa de Estevão. Está em Atos. Pai, não lhes imputes esse pecado. De novo Deus responde. De novo Deus responde. Deus vai responder, a sua palavra, Ele vai responder. Seja de acusação, ou seja de oração. Deus vai responder. Por isso, o que está exalando de nós, queridos irmãos? Palavras de acusação. E se o Senhor Jesus tivesse dito: Pai, mata esse povo? Ele matava, ele ia responder. Nenhum deles teria ido para o céu. Porque o Senhor Jesus pediu para Deus perdoar, Deus perdoou. Eles se converteram. E porque Estevão pediu: Pai, não lhes imputes esse pecado, Deus ouviu. Estava ali um mancebo chamado Saulo, vendo tudo, talvez apedrejando também. Mas dentro de Estevão havia o bom perfume de Cristo. Temos em nós o bom perfume de Cristo. Contra os que nos acusam, contra os que nos perseguem, contra os que nos fazem mal, contra os que nos ferem fisicamente ou emocionalmente, temos o bom perfume de Cristo. O que temos dentro de nós? Morte, podridão. O que temos dentro de nós? É bom reconhecer. O bom perfume de Cristo, exalado de Estevão, resultou na salvação do maior missionário que esse mundo já viu. Se você exalar o bom perfume de Cristo, alguém será alcançado, e muitos virão sendo salvos também, porque ele foi salvo, muito, o mundo foi alcançado. Se nós orarmos assim: Senhor, que eu permita, que eu exale o perfume de Cristo, o Senhor vai responder. E as pessoas vão se converter. E vão seguir o exemplo. Saulo se converteu, se transformou no missionário Paulo. E juntamente com Silas foram para a cidade de Filipos. E lá não foram recebidos com vivas, não foram recebidos num templo ou púlpito para eles pregarem. Não, lá eles foram recebidos com hostilidade. Foram colocados no cárcere. E eu tenho para mim que foi o carcereiro que os açoitou. Os magistrados os levaram para o cárcere e mandaram que fossem açoitados. A Bíblia não diz quem foi, mas eu tenho para mim que foi o carcereiro. O carcereiro possivelmente os açoitou, e açoitou ao ponto de sangrarem. Estavam sangrando. E foram colocados no cárcere com os pés no tronco e as costas sangrando, e naquele chão fétido, não tinha cimento, era terra batida, cheia de urinas e de fezes, um nojo tremendo. Não tinha luz elétrica, não tinha ar-condicionado, não tinha refrigeração, não tinha frigobar, não tinha nada. Era uma masmorra romana. Lá estavam os nossos missionários, exalando o quê? Perto da meia-noite, exalando o quê? Tenho para mim que Paulo estava lembrando de Estevão. Tenho para mim que eu apedrejei Estevão, mas ele exalava o bom perfume de Cristo. E o impacto do testemunho de Estevão deve ter falado profundamente no coração de Paulo, ao ponto de Paulo exalar que perfume, queridos irmãos? Perfume de morte ou de bênção do Senhor Jesus Cristo? Lá estava ele, cantando e louvando ao Senhor, perto da meia-noite, com as costas dilaceradas. Ontem eu fui pegar uma lenha para colocar na lareira e enfiei um graveto por baixo da unha. Irmãos, que dor horrorosa. Fiquei um tempão assim apertando, porque estava latejando, ficou um tempão latejando. Mas só um graveto debaixo da unha. Agora imagine as costas dilaceradas e cantando e louvando. Esse é o perfume que tem saído de nós contra os nossos agressores. E meus irmãos, se foi o carcereiro que fez aquelas feridas, Deus é tão maravilhoso. Quando nós exalamos o perfume de Cristo, que foi o próprio carcereiro que lavou as feridas. Quando o carcereiro se converteu, irmãos, porque sentiu o bom perfume naquela masmorra fedorenta, de repente o bom perfume de Cristo, a luz brilhando lá dentro,
Ele tirou Paulo e Silas de lá, lavou-lhes os vergões, lavou as feridas, o sangue coagulando, lavou, e foi ele salvo e toda a sua casa. Disse Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite ele foi batizado. Irmãos, esse é o perfume que está sendo exalado de nós. E em terceiro e último lugar, o bom perfume de Cristo é sentido por todos, irmãos. O bom perfume de Cristo é sentido por todos. Segundo aos Coríntios 2,15 diz a palavra do Senhor: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam e nos que se perdem. O Senhor Jesus Cristo estava numa casa, foi convidado por um homem chamado Simão. Simão o recebeu, mas não lavou os pés do Senhor Jesus Cristo, não o beijou. Achou que estava fazendo alguma coisa para o mestre. Convidou o Senhor Jesus Cristo, fez um banquete, todos estavam à mesa, e chegou uma mulher pecadora, chamada Maria, da qual o Senhor Jesus havia expulsado 7 demônios. Era uma pecadora, ele tinha uma vida errada. Mas ela pegou um vaso de alabastro, de unguento de muito valor. Era o salário de um ano, queridos irmãos, era muito caro. Quebrou o vaso de alabastro, derramou sobre os pés do Senhor Jesus Cristo, e diz a palavra de Deus em João, que o cheiro alcançou a casa toda. Nós somos o bom perfume de Cristo, somos de verdade. As pessoas estão sentindo isso. A casa onde vivemos está sentindo isso? Ou está sentindo podridão? Todos os dias, a Larissa, no nosso culto doméstico, nós oramos: Senhor, ajuda-nos a sermos aqui dentro de casa o que nós somos lá fora, e sermos lá fora o que nós somos aqui dentro, para não sermos hipócritas. Porque o que tem de hipócrita, irmãos, fora de casa uma coisa, dentro de casa outra coisa. Ou dentro de casa uma coisa e fora outra completamente. Irmãos, somos o bom perfume de Cristo. Dentro de casa estão sentindo isso, apesar das afrontas, apesar das dificuldades, apesar das provas, apesar das contrariedades. Somos o bom perfume de Cristo ou não somos? Ela quebrou e todos naquela casa sentiram o bom perfume. Nos que se salvam e nos que se perdem, queridos irmãos, porque naquela casa tinha gente que ia se perder, naquela casa tinha gente que estava se perdendo, mas ou sentiu o cheiro também. Naquela casa tinha gente que se salvou e gente que se perdeu. A Bíblia não fala que Simão se arrependeu. A Bíblia não fala. Ele recebeu o Senhor Jesus Cristo, ele ofereceu um banquete, mas isso não adianta nada. A vida dele tinha que ser diferente. O Senhor Jesus o repreendeu: Simão, você me convidou, você ofereceu um banquete, mas você não lavou os meus pés, você não me beijou. Ou seja, não adianta só estar perto, você tem que ter o meu perfume. Além de Simão, tinha outra pessoa que se perdeu. A Bíblia fala claramente que esse se perdeu. E esse inclusive acusou: que perfume é este? Estão me incomodando com esse perfume, porque isso aqui é um desperdício. Isso aqui, podia pegar esse dinheiro aqui e dar para os pobres. Se perderam. O bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Vamos exalar o bom perfume de Cristo, queridos irmãos. Alguns vão se salvar, outros vão se perder, mas a responsabilidade é apenas minha. Durante a semana lembrei de 2 jovens dos Estados Unidos que viveram quase na mesma época, um certo período na mesma época. Uma jovem, os dois nascidos em lares cristãos. E meus irmãos, precisamos ser o bom perfume de Cristo, porque os nossos filhos estão olhando para nós. Os nossos filhos estão olhando para nós. Por isso a recomendação para os casais fazerem como Sete fez: cultuar ao Senhor. Os filhos estão. E uma mocinha chamada Janis Joplin, nos Estados Unidos, nasceu numa família cristã,
temente ao Senhor, obediente ao Senhor. Mas ela não exalava o perfume de Cristo. Logo começou a se envolver com drogas, logo começou a se envolver com imoralidades, logo se envolveu com música mundana. Veio ao Brasil uma vez. E no ano de 1970, ela morava na Califórnia, visitou os seus pais. E a mãe falou assim para ela: Jane, você nos envergonha com a sua vida. Você nos envergonha com a sua vida, Jane. Voltou para a Califórnia, usava droga, tomou uma overdose de heroína e aos 27 anos de idade, 1970. Mas um outro jovem, também nascido num lar cristão, chamado Jim Elliot, decidiu entregar-se ao Senhor Jesus Cristo e servi-lo. Ele era um jovem muito talentoso, com uma bela esposa, com um belo filho, e foi convidado por uma grande igreja nos Estados Unidos para ser pastor, mas ele sentiu o chamado missionário, e veio com outros 4 colegas para servir ao Senhor nas selvas do Equador, ali trabalhando entre a missão Asas do Socorro. Eram pilotos, e descobriram uma tribo dos Aucas, lá no meio da selva do Equador. Compraram uma corda muito grande, colocaram um balde dentro da corda, na ponta da corda, e começaram a colocar ali presentes, e com o aviãozinho davam uma volta naquela corda comprida lá embaixo, e começaram a colocar. Os primeiros dias voltava o balde do jeito que descia, voltava. Mas eles continuaram fazendo isso todos os dias, e algum tempo depois, os índios começaram a tirar as coisas de dentro. E eles começaram a sentir: os índios estão entendendo que nós queremos nos aproximar. E continuaram fazendo isso, e ao passados alguns dias, os índios não somente tiravam coisas, como colocavam alguns objetos dentro também. E eles sentiram: os índios são nossos amigos. Descobriram, na margem de um rio lá, uma grande praia, onde era possível aterrissar o aviãozinho, e abraçaram as esposas, despediram-se das esposas, dos filhinhos, e foram para chegar até a tribo dos Aucas, então, para evangelizá-los. Aterrissaram o aviãozinho, mas os índios não eram nem um pouco amistosos. Todos eles foram cravados com flechas e todos eles morreram. 4 foram encontrados, os corpos, um até hoje não foi encontrado. E as esposas então resolveram voltar para os Estados Unidos, menos a esposa de Jim Elliot e o filho. Eles então descobriram uma menina Auca que morava numa cidade ali perto, conversaram com ela, e juntamente com essa menina, os dois e a menina foram até a tribo dos Aucas, e lá levaram a palavra de Deus. Irmãos, o assassino do Jim Elliot se converteu pelo filhinho. Ele pregando a palavra, levando a palavra do Senhor, sem qualquer amargura no coração. Ele tinha amor, o perfume de Cristo. Ele não quis viver para si, ele foi lá com a mãe e com a menina, foram lá evangelizar, e o próprio assassino. E depois o assassino batizou a irmãzinha, a filhinha, no rio onde o pai tinha sido assassinado. O próprio assassino se converteu, tornou-se um pastor e batizou a própria filha de Jim Elliot. Porque no coração deles exalava o quê? Não era rancor, não era amargura, não era ressentimento, era amor, era perdão. Temos vivido assim também, queridos. Deus transforma qualquer coração. Quando a Larissa e eu estávamos noivos, íamos nos casar, fomos até a casa da Carline, nossa prima, lá em Campinas, e convidamos o tio Emílio, tia Astrogilda, Carline, Soraya. Soraya estava namorando um rapazal bonito, inteligente, trabalhando na embaixada dos Estados Unidos. Ele falava muito bem inglês, tocava piano, fazia o piano andar, tocava vários instrumentos, violino. Mas ele olhava a gente de cima. Eu não conhecia o Gilberto antes, conheci naquela ocasião.
mas tive uma impressão, é uma pessoa arrogante. Passado algum tempo, ele estava lá na embaixada dos Estados Unidos em São Paulo, de repente caiu no chão. Os soldados dos Estados Unidos foram lá, o socorreram, um tumor no cérebro, foi levado para o hospital e foi retirado o tumor, mas ficou metade paralisado, e sentiram que deveriam vir para cá e servir ao Senhor. Lembro deles chegando, estávamos construindo esse prédio, eu estava lá em cima, quando eles chegaram, a Carline já estava aqui, servindo ao Senhor. Eles chegaram e deixamos que ele ficasse ali servindo numa salinha que leva o nome dele até hoje lá atrás. Mas ele só foi piorando, só foi piorando. E cada noite da igreja, um de nós ia cuidar dele. A irmã Lourdes ia também, eu ia na quinta-feira. A Soraya estudava Belas Artes em Curitiba e ele ficava sozinho com os filhos, os 3 filhos pequenos. Mas ele tinha convulsões e era difícil de ficar sozinho. A última quinta-feira que eu fui ficar com ele, aquele rapaz tão arrogante, tão soberbo, tão cheio de si, tão sábio, ele falou assim para mim: você sabe, eu tinha diferenças com Deus. Olha que palavra! Eu tinha diferenças com Deus, mas hoje eu não tenho mais. Eu me reconciliei com Deus. Ele era o Lázaro, fedendo no túmulo, mas o Senhor Jesus: sai para fora, Lázaro. O Senhor Jesus o restaurou. E ele falou assim para mim, última quinta-feira que eu fiquei com ele, ele falou assim: eu resolvi me submeter à soberana vontade do Senhor. Deixou-se moer. Não era mais arrogante, não era mais soberbo. Agora fazia parte do mesmo grupo de Estevão, de Paulo, de Silas. E espero que seja o nosso grupo também. Naquela época a escola tinha uniforme, os homens usavam paletó e gravata, e ele pediu: eu quero ser sepultado com o uniforme da escola. Era uma nova criatura. Fomos a Campinas para o sepultamento dele, e de fato foi sepultado. Mas uma nova criatura, exalando o perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, somos de verdade, queridos. O que está exalando de nós? Na hora da prova nós sabemos o que está exalando. Que Deus nos ajude a sermos o bom perfume, nos que se salvam, e esperamos que muitos, mas aqueles que se perdem também, aqueles que irão para a perdição porque quiseram viver uma vida de pecado e podridão. Que Deus abençoe a sua igreja, que daqui emane os mais maravilhosos perfumes do Senhor Jesus. Para trabalhar
Senhor, o mundo está exalando o cheiro de podridão, o cheiro de morte. Nas clínicas de aborto, cheiro de morte. Nos ambientes de homossexualismo, cheiro de morte. Em muitos ambientes ditos cristãos, cheiro de morte. Ajuda-nos a exalarmos o bom perfume de Cristo, Senhor, para que possamos nos assemelhar ao nosso Mestre em tudo, que quando o injuriavam, não injuriava, mas entregava tudo ao que julga justamente o Senhor. Ajuda-nos a sermos assim, Senhor. Não sermos falsários, não sermos enganadores, porque deste mundo isso já está cheio. Neste mundo há mais hipocrisia do que sinceridade. Há mais ódio do que amor. Há mais guerra do que paz. Há mais morte do que vida. Mas com o Senhor possamos viver sinceramente, autenticamente, como nosso Mestre, como Estevão viveu, como Paulo, Silas viveram, como tantos outros têm vivido, que possamos viver assim também. Unidos vamos já, lutar contra o pecado, contra as hostes infernais, que cheiram a enxofre, cheiram a podridão. Ajuda-nos, Senhor. Vivamos assim autenticamente, sinceramente, para alegrarmos, levarmos alegria do Senhor a esses corações aflitos e perdidos, que desejam também encontrar a salvação em Cristo Jesus. Leve em paz os meus amados irmãos, todos exalando o bom perfume de Cristo, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na vizinhança, aonde estivermos. Que todos possam sentir, assim como sentiram na casa de Simão, o perfume que Maria derramou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Possamos nós também estarmos aos pés dele, exalando o perfume dele, neste mundo tão necessitado de alegria, de paz e de amor. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos podem se assentar, por favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Leve o bom perfume de Cristo. Alguém vai se salvar. Que Deus abençoe.